Se a paz, queridos irmãos, que Deus abençoe. Aqui é o canal Filadélfia e aqui é o pastor Valdemar de Oliveira. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Eu queria falar sobre 3 pontos importantes para nosso enriquecimento espiritual e convido vocês para compartilhar comigo. Primeiro, Provérbios capítulo 26, versículo 2, a Bíblia diz que a maldição sem causa não acha repouso. Eu queria falar o que pode trazer uma maldição para uma vida. Segundo, uma escolha inadequada. Terceiro, a consequência dessa escolha. Quarto, como podemos fazer uma escolha inadequada? Por onde ela pode entrar na nossa vida? Aonde devemos vigiar? Qual é a janela da nossa alma? Nós sabemos que a janela da nossa alma é os olhos. E vamos ver o que entrou pelos olhos e trouxe uma consequência de morte, outras de prisão. E por que isso aconteceu? Primeiro, foi dado para nós um direito de escolha. Deuteronômio 30, versículo 19. Nós temos direito de escolher, de ser bom, de ser ruim. Temos direito de escolher a vida, porque o direito de escolha foi dado para nós. Porém, nós precisamos saber escolher segundo a orientação da palavra de Deus. Eu, particularmente, a minha vida não é dirigida por sonho, não é dirigida por revelação, não é dirigida por visão. A minha vida é dirigida pela palavra de Deus, segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Mas vamos lá. Aqui no capítulo 13, versículo 10 e 11 de Gênesis, Ló fez uma escolha errada. Ele escolheu pelos olhos. A Bíblia diz que ele olhou as campinhas de Sodoma e escolheu ir para lá, visto que ele estava em contenda com Abraão. E qual foi a consequência dessa escolha? O cidadão de Sodoma era corrupto, o cidadão de Sodoma vivia numa vida pecaminosa e ele então começou a ser afligido naquele lugar. Então Deus, através das orações de Abraão, libertou Ló daquele local. 2 Pedro capítulo 2, versículo 7. A Bíblia diz que a alma dele era afligida, angustiada, e precisou de Deus enviar anjo para tirar Ló daquele local. A consequência do pecado, ela tem grilhões, ela amarra, ela torna uma maldição, ela torna uma mágoa enraizada. Só Deus para libertar. E nós vimos aqui também em Lucas capítulo 15, versículo 11. O filho pródigo, a princípio, ele não errou. Ele tinha direito e ele pediu ao pai. Ele foi até o pai, fez um pedido ao pai. Pai, eu quero a parte do que me cabe. Até aí tudo bem. Ele queria tentar a vida lá fora. O problema foi a má administração. O problema foi a escolha dele, escolher, pedir essa parte da herança antes do tempo. E nós sabemos que às vezes nós como pai, como autoridade da família, às vezes nós temos ali duas autoridades, uma plena e a outra permissiva. Às vezes o filho ficou pedindo, pai, eu quero, pai, eu quero. O pai não queria lá no fundo, mas liberou para ele, na permissiva ali. E ele foi um mau administrador. Ele gastou tudo e perdeu tudo numa má administração. Ele fez uma escolha errada e a consequência dele, ele ficou preso na miséria ali. E Deus não tirou ele da miséria, porque ele escolheu por livre e espontânea vontade, ele gastou o dinheiro, ele tinha condições de granjear aquele dinheiro. Mas ele gastou errado, talvez ouvindo o conselho do ímpio, entrando por caminhos errados. Mas ele arrependeu
voltou, pediu perdão aos céus, à comunidade onde ele vivia e ao Pai, e restaurou. O arrependimento faz isso. O pecado voluntário traz uma consequência que Deus espera que a pessoa arrependa, que ele volte. E ele voltou, mas ele passou por toda aquela situação por causa de uma escolha errada. E nós vimos aqui que 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19 a 20, nós vimos que enquanto a pessoa está vivo, enquanto ele tem oportunidade, enquanto a palavra está aqui sendo pregada, que vai chegar um momento de uma hora para outra que a porta da graça vai ser fechada, a porta do arrependimento vai ser fechada, a porta do resgate vai ser fechada. E não haverá mais tempo de arrepender. Nós vimos na parábola lá de Lucas, no capítulo 16, 20 a 30, que aquele rico, aquele homem que tinha uma vida ali tranquila, ele faleceu e foi para o inferno, não porque ele era rico, mas porque ele não reconheceu Jesus, ele não buscou a Deus, ele não arrependeu. E ele foi então para o inferno, e lá ele tentou de toda forma dialogar ali, mas não havia mais para ele chance de salvação, nem de diálogo. Abraão cortou a dele de cara, falou assim, olha, não tem como, porque ele estava morto. Olha, o que traz a maldição? Devemos olhar, primeiro, entrou pelos olhos a escolha de Ló. Segundo, Eva entrou pelos olhos a escolha de Eva, e com a escolha a consequência de morte. Como é que eu vou saber se uma escolha é boa ou ruim? Primeiro, vamos consultar a Deus, vamos consultar a palavra. Se eu não tiver entendimento na palavra, eu vou chamar uma pessoa que tem entendimento e me aconselhar com ele. Não é qualquer pessoa, é uma pessoa qualificada. Porque o Salmo 1 fala que nós não podemos ouvir conselho de ímpio. Deixa o ímpio o seu caminho. Vamos aconselhar a palavra, se não tiver entendimento, chamar uma pessoa que tem entendimento e aconselhar. Segundo, você só vai saber se a escolha foi boa ou ruim depois que começar a relacionar com aquela escolha que nós determinamos. Aí pode ser tarde. Mas às vezes há tempo de voltar, como o filho pródigo. Mas ele já tinha chegado no fundo do poço. Mas ainda havia ali uma chance, que só ele poderia segurar essa chance. Ele arrepende. Então a mão de Deus alcança ele. Se você ou eu, ou se você ou conhece alguém que tomou uma escolha errada, você pode aconselhar que ainda há tempo de voltar como o filho pródigo voltou. E se não conseguir voltar, Deus manda buscar. Quando mandou os anjos trazer Ló, o arrependimento abre o céu. Então, a maldição sem causa, ela não acha repouso. Então, nós estamos vivendo numa época onde você tem que ter conhecimento para viver aqui nesse mundo. E procurar obedecer aquilo que é colocado por Deus na sua vida. E vamos viver muito tempo uma vida sossegada. Lembre-se, a janela da alma é os olhos. Entra pelos olhos, como foi com Ló, como foi com Eva. Pastor Valdemar de Oliveira, eu espero que você tenha entendido. Que Deus te abençoe. Inscreva neste canal, paga nada, de graça receber e de graça dar.
Todos meus irmãos aí de São Bernardo, Ribeiro de Abreu, Jardim no Guabara, Conjunto Felicidade, conhece o pastor Valdir, da Igreja Batista Filadélfia. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Quero mandar um abraço aqui para os meus irmãos, lá da Cades Barneia, pastor Ideu, sua esposa, suas ovelhas, todos os meus irmãos. Queridos irmãos, vocês é alvo de minha oração, eu agradeço muito pela vida de vocês. É um rebanho que está unido com o Senhor. Deus te abençoe. Amém?